Book Voice é um projeto criado pelo Agilis Institute e objetiva levar conhecimento de valor de forma bem descomplicada para que você possa ler mais em menos tempo, aprendendo mais. Livro Governança de Dados, Práticas, Conceitos e Novos Caminhos, de Carlos Barbieri, editora Alta Books. Guia DMBOK. Lançado em julho de 2017, o Dhamma DMBOK V2 foi escrito com uma grande gama de colaboradores, inclusive do Brasil, tais como Ademilson Monteiro, Antônio Braga, Carlos Barbieri, Manuel Francisco Dutra, Mário Faria, Luciana Bicalho e Rossano Tavares. Este modelo está estruturado em 17 capítulos, sendo que 11 estão relacionados com as áreas de conhecimento. Houve acréscimo de uma com relação ao Dhamma primeira versão, a área de integração e interoperabilidade, além de outros assuntos relevantes como ética no tratamento de dados, Big Data e ciência de dados, avaliação de maturidade em gestão de dados, papéis e organização da gestão de dados e gerência de mudança na gestão de dados. Alguns desses capítulos, pelo aspecto temporal, são praticamente novidades quando comparados com o Dhamma DMBOK V1, especialmente Big Data, ciência de dados e modelo de maturidade, por exemplo. Outros foram expandidos e enriquecidos, transformando o Dhamma DMBOK V2 em uma fonte quase incomparável de referência em gestão de dados. Essa nova versão apresenta um conjunto de ideias na forma de frameworks e se vale de alguns exemplos como o modelo de alinhamento estratégico e o modelo de informações de Amsterdã. O modelo de alinhamento estratégico, no fundo, fundamenta os direcionadores para uma abordagem de implementação de gestão de dados. Tratam da dualidade dado e informação e de seus relacionamentos e têm um forte conteúdo conceitual com tangências entre estratégia de negócios, estratégia de TI, organização e processos e sistemas de informação. No fundo, versa sobre algo fundamental, a dificuldade de percepção de valores resultantes de investimentos em TI, justamente pela falta de alinhamento desta com os objetivos de negócios, somado com a falta de processos que mantenham vivos esses laços de conexão entre os dois. O modelo de informações de Amsterdã foi desenvolvido na Universidade de Amsterdã em 1997. Tem como objetivo ser uma ferramenta de posicionamento e inter-relação entre funções de gerência de informação. Tem um eixo horizontal onde aparecem 3 domínios de governança, como negócio, informação, comunicação e tecnologia. E um eixo vertical, onde aparecem os níveis de profundidade da governança, como estratégia, estrutura e operação. Esses 2 modelos estabelecem alguns dos pilares conceituais do Dhamma DMBOK V2 e aparecem mais, na minha opinião, para dar uma certa tonalidade negocial e acadêmica na proposição, que se concentra mesmo no conhecido framework do Dhamma DMBOK V1, com os elementos já citados e implantados até então, como o diagrama Dhamma DMBOK, Hill, estendido por outros elementos além dos fatores ambientais e do diagrama de contexto de áreas de conhecimento. O Dhamma DMBOK V2 agora aparece com 11 áreas de conhecimento, trazendo como novidade a fatia de integração e interoperabilidade de dados, inexistente no Dhamma DMBOK V1, embora fosse tratado em várias disciplinas, como MDM, DW, qualidade de dados, etc. Além de mudanças nos nomes de algumas disciplinas,
que perderam a palavra management, gerência. Somente a área de conhecimento, documento e conteúdo permaneceu com a palavra management. No texto, a área de conhecimento metadados é referenciada também como gerência de metadados. Os fatores ambientais sofreram algumas modificações. No Dhamma DMBOK V1 apareciam organização e cultura, atividades, entregáveis, papéis e responsabilidades, práticas e técnicas e tecnologia. No Dhamma DMBOK V2 permanecem papéis e responsabilidades, atividades, surge o item ferramentas, organização e cultura, técnicas, sem práticas e entregáveis. A palavra tecnologia entra com processo e pessoas em um nível de agregação acima, ficando pessoas, papéis e responsabilidades, processos, atividades e técnicas e tecnologia, ferramentas e entregáveis. Os diagramas de contexto de áreas de conhecimento também foram modificados. No Dhamma DMBOK V1 apareciam para cada disciplina a definição, missão, objetivos, entradas, fornecedores, participantes, ferramentas, entregáveis primários, consumidores e métricas. No miolo do diagrama apareciam as funções daquela área de conhecimento. No Dhamma DMBOK V2 aparecem definição, sai a missão, permanece objetivos, entradas, fornecedores, participantes, entregáveis, sai o termo primário e consumidores. As métricas, técnicas e ferramentas aparecem como direcionadores técnicos, enquanto dos objetivos saem os direcionadores de negócio. Aparecem também, para cada área de conhecimento, um ciclo de vida composto de planejamento, controle, desenvolvimento e operações. Nesse contexto, o Dhamma DMBOK V2 apresenta um framework mais evoluído quando comparado ao antigo diagrama da versão 1. Nesse diagrama, há o aparecimento de novos conceitos, além das 11 áreas de conhecimento tradicionais. Há uma camada superior de supervisão, a governança de dados, com elementos novos como valoração de dados, princípios e ética sobre os dados, além das conhecidas políticas e stewardship. São aspectos fortemente ligados à mudança cultural, como lembra o primeiro bloco deste framework. No meio, aparece um outro bloco, com ênfase na gerência de ciclo de vida. Este bloco é composto por planejamento e projeto, nos quais se encontram as áreas de conhecimento, arquitetura e modelagem e projeto de dados, uso e melhoria, no qual se encontram armazenamento e operação de dados, integração e interoperabilidade, MDM, DW, e aparece Big Data como novidade, além dos dados de referência. E ativação e manutenção, no qual são colocados as áreas de conhecimento BI, uso de dados mestres, gerência de conteúdo e documento, monetização de dados, análise preditiva e Data Science. Observe que os conceitos emergentes de Big Data, Data Science, monetização, etc., agora já aparecem no radar detalhado do Dhamma DMBOK V2. Finalmente, como bloco de atividades pilares, aparece a gerência de riscos, englobando segurança, privacidade e compliance, a gerência de metadados e a gerência de qualidade de dados. Esse novo diagrama do DMBOK V2, agora em blocos e camadas, expande a antiga visão do anel do Dhamma e incorpora conceitos que se faziam necessários nesse novo ecossistema de dados.
Dessa forma, o novo framework apresenta o anel do Dhamma evoluído, com todos os elementos anteriormente descritos e elementos entrantes como data science, visualização de dados, monetização de dados, análise preditiva, stewardship e ownership, que correspondem à gestão e propriedade dos dados, drivers para mudança cultural, princípios e ética sobre os dados, classificação de dados, valoração de dados e avaliação de maturidade em dados. Esses conceitos são fundamentais no novo ambiente de dados, onde os pontos como monetização estão a reclamar estudos e visões acadêmicas mais profundas para se designarem valores diretos sobre os dados. Com as 11 áreas de conhecimento detalhadas em introdução, drivers de negócio, objetivos e princípios e conceitos essenciais, atividades, ferramentas, técnicas, guias de implementação, relacionamento com a governança de dados e métricas, o novo framework preenche lacunas importantes que existiam na versão 1. Além disso, a adição dos novos conceitos ou novas visões trouxe uma modernidade ímpar ao seu corpo de conhecimento. Por exemplo, ética. Os aspectos de ética em tratamento de dados, expandidos em um capítulo separado, tratando de forma mais discreta no Dhamma DMBOK V1, são um dos grandes pontos do Dhamma DMBOK V2. Hoje, em função da criticidade de aspectos de privacidade, segurança e regulação, e em função do crescimento de informações na sociedade digital, é fundamental que seja abordado com maior profundidade nesta nova versão. Os conceitos pilares da GDPR, por exemplo, estão amplamente discutidos no Dhamma DMBOK V2 e são hoje um tema de vital importância no domínio da ética de dados, visando a preservação dos direitos à segurança e privacidade. A importância da discussão dos aspectos de ética de dados cresce rapidamente na sociedade digital. Por exemplo, em setembro de 2017, a Universidade de Stanford publicou um trabalho divulgado por toda a imprensa mundial sobre um método de reconhecimento facial usando inteligência artificial que teria alta precisão na definição de gays. O uso do Watson da IBM no apoio de diagnóstico de câncer também nos leva a um patamar de conceitos éticos, na medida em que os diagnósticos feitos por mecanismos de inferência, como redes neurais, podem sugerir certos resultados não garantidos, ensejando novos cuidados no tratamento dos dados. Esse e outros aspectos sobre ética no uso dos dados deverão gradativamente elevar a importância de se usar os dados com sensibilidade e visões que respeitem as pessoas, princípios e escolhas. Isso abrirá um novo espaço para a governança e gerência de dados, passarem a observar os dados com este novo olhar. Com o crescente uso da inteligência artificial com algoritmos focados em machine learning, a governança de dados já começa a se posicionar. Esses algoritmos, alguns em forma de caixa preta, deverão merecer a observação da gestão de dados e da governança na medida em que as decisões tomadas, os resultados obtidos ou as escolhas feitas não são necessariamente reveladas pelos algoritmos de machine learning. Formados pelo refinamento sucessivo dos modelos, mediante variadas simulações, torna-se um desafio da GD entender quais foram os caminhos de decisões tomados para se chegar àquela inferência. Talvez aí estejam surgindo novos processos de GD, como qualidade de dados, garantia da qualidade de um resultado de dados inferenciais. A governança de dados. A governança de dados é uma função fundamental.
além de já ser uma área de conhecimento separada, também foi colocada dentro de cada área de conhecimento com um olhar específico de controle sobre aquela gerência, facilitando a implementação da governança. Isso enriquece cada uma das áreas de conhecimento, já sugerindo pontos que a governança tem de observar. Por exemplo, dentro da nova área de conhecimento, integração e interoperabilidade de dados, a governança de dados deverá estender sua visão para acordos de compartilhamento de dados, linhagem de dados e métricas de integração de dados. Aspectos de gerência de mudança organizacional também são discutidos em um capítulo separado e mencionados em algumas áreas de conhecimento, como em governança de dados, quando há necessidade de se perceber qual a propensão da empresa para mudanças organizacionais e culturais, fatores preponderantes no sucesso da GD. Os cuidados que se deve ter com a introdução de GD, quebrando fatores cristalizados como proprietarismos dos dados, são de suma importância e um dos grandes fatores críticos de sucesso da empreitada de implantação da governança de dados. Uma recente pesquisa feita pela FSFP, First São Francisco Partners, em setembro de 2017, sobre a situação de governança de dados nas empresas americanas, mostra alguns pontos interessantes acerca destes aspectos de mudança. 1. Sobre a função de GD ser praticada de forma dedicada na empresa. 70% responderam que sim e 27,08% responderam que não. Funciona só parcialmente. 2. Sobre os maiores obstáculos para o estabelecimento da estratégia de GD. Quase 40% disseram que é a falta de recursos, staff, TI, etc. 20,83% refletem a dificuldade de se comprovar o valor, ou seja, business case, e 18,75% dizendo que a GD não é considerada importante. 3. Também os aspectos acerca das variadas estruturas organizacionais para GD, centralizada, descentralizada, híbrida e federada, se valem de aspectos culturais além de geográficos e negociais e estão relacionados com mudanças. Big Data e Data Science. Esses conceitos, em 2009, existiam em outra proporção e com denominações diferentes. Big Data era representado por VLDB, Very Large Databases, unicamente com dados estruturados, e ciência de dados por tratamentos estatísticos computacionais. Agora eles ganham profundidade dentro do Dama DMBOK V2, tornando-o atualíssimo no atual ecossistema de dados. Maturidade de dados. O conceito de avaliação de maturidade, que em 2009 já era forte em processos como CMMI e MPS-BR, mas incipientes em dados, mereceu um capítulo à parte. Havia naquele momento algumas proposições de avaliação de maturidade de dados sugeridas mais por empresas de tecnologia / consultoria, como IBM e Gartner, mas o assunto somente ganhou corpo no domínio de dados a partir da chegada do DMM em 2014, lançado pelo CMMI Institute, hoje associado ao ISACA. Por tudo isso, o Dama DMBOK V2 posiciona-se como fonte obrigatória para todas as empresas que vislumbram a busca de uma gestão e governança de dados moderna, consistente e efetiva, sintonizada com os últimos conceitos emergentes de dados. Se você pensa em caminhar na direção à governança de dados, à gestão de dados, não deixe de lê-lo ou ter para consultas. No próximo vídeo, falaremos sobre como escolher o tema / problema para se iniciar a implantação da governança de dados. Se você está gostando do conteúdo que está sendo publicado, ajude o canal, se inscreva, curta, compartilhe e comente.